Para vocês verem o que estão transformando o Brasil. Num país do vale tudo e que não importam mais as regras. Isso nós devemos agradecer ao ministro do STF. Título da matéria, gente. Olha o absurdo que eu vou ler para vocês, mas é verdade. Parece uma coisa pequena, mas não é não. Sem ordem judicial, Polícia Federal solicita dados ao Twitter/X. Toda ação da Polícia Federal, se ela vai entrar numa casa, se ela vai prender alguém, se ela requer dados de alguém, ela precisa de uma ordem judicial, um mandado judicial. Sem isso, eles não podem atuar, né, invadindo locais privados ou obtendo, né, dados, tendo acesso a dados privados. Eles não podem, eles precisam. Mas eis que, num país em que um ministro é escolhido, o inquérito é feito de ofício, sem ser provocado. Em que um ministro é escolhido a dedo, sem haver uma votação ou um sorteio para guiar esse inquérito. Num país onde um ministro decide, investiga, julga, bom, o que a gente vai esperar? Num país em que o ministro traz para si atribuições de outros órgãos, o que a gente pode esperar? Tudo que está abaixo dele vai agir de acordo com ele. Ele abriu precedentes e precedentes que precisam ser fechados. Porque primeiro começa o ministro, agora a Polícia Federal. O que vai acontecer amanhã, gente? Hoje, a Polícia Federal, sem ordem judicial, pede ao Twitter, porque agora transformaram o Twitter no inimigo público número 1 do Brasil. E aí fica a pergunta. Hoje é o Twitter, hoje é a Polícia Federal. Amanhã nós estaremos vivendo no Brasil o que vivia a União Soviética. Não precisava de mandado, não precisava de nada. Bastava o policial não ir com a sua cara, achar, não precisa nem, bota ele no camburão, chibata, come pra cima, leva. Ah, não é culpado. Eita, não é culpado? Bom, abre uma cova ali, joga ele dentro e disfarça, ninguém viu nada. É o que se vivia naquele período e é o que a gente aos pouquinhos está vendo começar a acontecer no Brasil. Quais mais ações nós veremos da Polícia Federal sem ordem judicial? Ou será que haverá uma justiça no futuro? Porque no caminho que a gente está vivendo, provavelmente nós viveremos um autoritarismo. E no autoritarismo não existe justiça. As cortes, elas estão lá apenas para servir. Aí eu fico pensando, né? Acusaram tanto o Bolsonaro de querer acabar com as cortes. Mas parece que as próprias cortes estão acabando consigo mesmas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal. Tá no comentário fixado, as nossas lives todos os sábados às 20 horas. Vem pra cá, vale a pena, hein? É o seu comentário que faz a live. Sem ordem judicial, a Polícia Federal, PF, solicitou ao Twitter/X em 16 de março dados pessoais de 2 perfis do deputado André Fernandes, PL. O delegado Rafael Soares deu à rede social 2 dias para responder. As informações são da CNN. O pedido foi fundamentado no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830/2013, que trata da investigação criminal conduzida por delegados, e no artigo 10, parágrafo 3º do Marco Civil da Internet. A solicitação incluía nome, CPF, e-mail, endereços, telefones, dados bancários, cartão de crédito e logs de criação. O escritório Bestin Advogados, que representa o X, respondeu à Polícia Federal em 5 de abril, afirmou que, segundo os artigos 10, 15 e 22 do Marco Civil, os dados só podem ser fornecidos mediante ordem judicial.
As operadoras do X estão impossibilitadas de fornecer os registros de acesso, até que sejam proferida uma ordem judicial fundamentada e com indicação de período e descrição da utilidade, de forma a atender à exigência criada pelo legislador para o regular trâmite do procedimento de quebra de sigilo, diz o X. Gente, o sigilo dos dados pessoais é algo privativo pela Constituição. Bolsonaro falou muito sobre isso quando ele era presidente da República. Sobre a inviolabilidade dos dados da vida privada do cidadão. Ele falou muito sobre isso e ele alertou que nós viveríamos tempos em que nada disso mais importaria. E é o que a gente... nós estamos falando aqui de um deputado, gente, federal. Um deputado. Um cara que, além de ser um cidadão e ter já de base a Constituição como garantia da sua privacidade, ele ainda tem a prerrogativa do foro. Se você voltar um pouquinho na época da Lava Jato, que dizem que foi, meu Deus do céu, a Lava Jato muitas vezes deixou de agir, foi impedida de agir contra parlamentares corruptos porque não tinha autoridade para obter informações sobre eles. Justamente porque o foro privilegiado de parlamentares. Você pega o caso do Glenn Greenwald, por exemplo, da Vaza Jato, quando ele começou a soltar as mensagens de forma criminosa lá, né, obtidas de forma criminosa, né, a gente viu que a polícia tentou, né, mas não pôde entrar na casa lá esqueci o nome que dá, né, no apartamento funcional do Glenn, porque era do David Miranda, que então era parlamentar, era deputado, e não podia a Polícia Federal entrar lá. Agora a gente está vendo o oposto. Não precisa se... O foro privilegiado não existe mais no Brasil. Acabou. Está no papel, mas na prática foi, né? Continuando. No ofício, a plataforma também citou o artigo 11, parágrafo 1º do Decreto 8.770/2016 e afirmou que não armazena dados cadastrais. Primeiro, o provedor que não coletar dados cadastrais deverá informar tal fato à autoridade solicitante, ficando desobrigado de fornecer tais dados, diz o decreto. O X reiterou que dados disponíveis poderiam ser apresentados mediante decisão judicial, fundamentada em conformidade com o Marco Civil da Internet. Depois que o X negou o pedido, a PF descartou a solicitação, já que o deputado André Fernandes confirmou a titularidade das contas em depoimento em 9 de maio. André Fernandes é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, por suposto incentivo aos atos do 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República, PGR, recomendou o arquivamento do inquérito em julho. O órgão alegou que replicar conteúdo nas redes torna impossível medir a influência do investigado. O X e a PF ainda não se manifestaram sobre o assunto. Tá aí a matéria. O absurdo que nós estamos vivendo no Brasil, gente. A Polícia Federal está mais focada em investigar pessoas por opiniões, ideias, do que corruptos, como a gente está vendo ali. Cadê isso? Cadê? Ninguém vê mais falar no Juscelino Filho, lá do governo Lula, o cara acusado de desviar milhões de reais em emendas parlamentares para favorecer a própria irmã como prefeita e favorecer fazendas da família e dele mesmo. Mas não, a Polícia Federal está focada em ir atrás das pessoas que, né, têm uma opinião diferente enfim. Bom, comentários pra gente finalizar, gente, aqui vamos lá. Cidinha Pimentel comentando: é verdadeira. Virdivaldo disse que aconteceu. Comentou aqui: equipe de Moraes cogitou o sequestro de Alan dos Santos, diz o jornal, né? Eu falei, não, gente, eu não quero acreditar que isso aqui seja verdade, mas tá lá, né,
nas mensagens do Glenn Greenwald, ou também conhecido como Verdivaldo, né? Walter Lameu comentando: Brasil ex-democracia. Pois é, Walter. Não tem como discordar de você, né? Infelizmente. Lamentável, ministro de Lula zomba do fechamento do Twitter, gente, no Brasil. Agora eu pergunto pra você, quem é que fica feliz vendo uma rede social que traz emprego para milhares de pessoas, né? Porque muita gente hoje vive pelo Twitter, principalmente pessoas que são, né? E é engraçado, né, gente? Você vê como o cerco se fecha pro pobre. A Shein, o AliExpress, quando não eram taxados, era a fonte de renda de muita gente. Comprava ali, vendia pelo Twitter, pelo Instagram. Hoje o camarada não pode mais comprar como antes, porque taxaram o negócio. E ainda por cima você vê um parlamentar ideologicamente tá nem aí com as pessoas que sobrevivem através das redes sociais. E aí fica feliz porque vê o X sendo fechado no Brasil. O camarada desse pensa no povo? O camarada desse pensa na ideologia política. Ele tá nem aí. O povo que se lasque. Comentário pra gente finalizar. Finalizou, prontinho. Então, até daqui a pouco, gente.